É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Hoje participei de uma live lá no canal do meu amigo Isaac Grancelli, Soberania do Brasil. Entrevista ali com o comandante Robson Farinaz do canal Arte da Guerra. Pessoal, essa é uma entrevista bacana, tá bom? Foi meio corrido assim, foi uma entrevista quase uma hora ali, mas deu para aprender bastante ali com o comandante Robson. Recomendo. Vou ver se eu consigo deixar aqui no primeiro link no primeiro comentário fixado, tá bom? Porque se a gente colocar na descrição, parece que o vídeo dá uma diminuída no alcance. Como os canais de direita, ditos conservadores, já tem toda uma perseguição, então estão sempre fazendo alguma coisa para o nosso alcance diminuir. E é por isso que eu quero pedir o seu like, porque ajuda no engajamento, eu acredito, né, que ajuda no engajamento, e também para que você compartilhe, para que mais pessoas possam acompanhar aqui o nosso canal. Você que se inscreveu aqui, seja sempre muito bem-vindo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo também. Dá essa moral aí pra gente, você que ainda não se inscreveu, se inscreva e vamos pra frente, porque cada vez mais pessoas vão descobrindo esse canal e nós vamos crescendo aí, amigo a amigo, até a gente bater aí os 200 inscritos, depois 300, 500, 1000 e assim por diante. Monetizando aqui o canal vai ficar melhor pra gente poder também fazer mais investimentos aqui no canal e tal. Já fiz alguns investimentos aqui no canal, mas é complicado porque a gente tem que tirar dinheiro de outra área para poder investir aqui e fica meio complicado, pessoal. Mas enfim, eu creio que quando a gente conseguir crescer mais um pouquinho, trazer a monetização para o canal, é, bater as horas de vídeo, de live também, né, de conteúdo para o canal, trazer os inscritos, acho que a gente consegue aí dar um up no nosso canal. Bom, gente, vamos lá então para a pauta de hoje. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando estava ali na live com o Isaac, foi tocado um tema muito áspero de certa forma para mim, que foi a questão da indústria de defesa. O que fizeram, na verdade, com a indústria de defesa? Esse tema não é bem áspero a palavra, é caro, vamos dizer assim. Porque eu sou grande defensor da indústria de defesa brasileira. Para quem não sabe, a indústria de defesa ela é vital para a soberania de um país. E o que foi feito com a indústria de defesa brasileira, passando por Collor, Fernando Henrique Cardoso, o cara foi terrível para a indústria de defesa brasileira. Ele até se saiu bem em algumas questões econômicas aqui e ali, pontualmente, mas para a indústria de defesa foi terrível. O governo Lula e Dilma, eu não preciso dizer que foi um desastre econômico, só que em termos de questão da indústria de defesa foi menos pior do que o governo Fernando Henrique. Fernando Henrique foi terrível. Depois veio o Temer, foi rapidinho. Agora tenta se consertar algumas coisas aí no atual governo, mas é aquele tipo de coisa, não se conserta um estrago de 30, 40 anos em um período de um mandato. Infelizmente, vai demorar um pouquinho mais e vamos precisar eleger alguns presidentes com ponto de vista de Estado e não simplesmente ali de governo para poder finalmente, depois de uns 4, 5, 6 estadistas seguidos aí, a gente mais do que deslanchar. Olha, pessoal, eu vou falar para vocês, se não fosse a questão da pandemia, guerra na Europa, e esses sobressaltos aí, o Brasil já era para estar voando. A equipe econômica brasileira atual é extremamente competente. Mas não é bem esse o assunto do vídeo de hoje, apesar de ter sim a ver, economia tem muito a ver com defesa. E um canal que eu sempre recomendo, que fala muito bem de defesa também, é o canal Pátria e Defesa. Dá uma passadinha por lá, o Moisés, ele atua nessa área dessa questão aí da indústria de defesa há muitos anos. É um ferrenho defensor da indústria de defesa brasileira. O comandante Robson Farinaz também, ele sempre trabalhou essa questão da indústria de defesa no canal dele, né? Soberania do Brasil, meu amigo Isaac, dá uma passadinha por lá, também tem muito conteúdo. Coronel Chiverte, Só Bom Combate, tem muita gente boa mesmo.
pessoal que entende muito mais até do que eu, mas eu quero compartilhar aqui com você meu ponto de vista. Olha, pessoal, eu penso o seguinte, nós até estávamos falando ali na live a questão dos políticos não abraçarem a indústria de defesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, para a indústria de defesa lá fazer todo aquele sucesso, ter todo aquele poder, o poder político ele está entranhado ali na indústria de defesa. Existem muitos políticos que apoiam. E isso porque a população se importa, porque rola muito dinheiro, porque tem vamos dizer assim, a necessidade de que aquilo funcione. Para vocês terem ideia, se uma indústria de defesa lá não conseguir vender seus equipamentos para um outro país ou não conseguir lucro suficiente, ao invés dessa empresa quebrar, como aconteceu com algumas empresas brasileiras, um dos casos mais famosos, por exemplo, é a Ingesa, ao invés disso acontecer, lá o governo banca essa empresa para que ela não quebre. É lobby, é subsídio, simplesmente assim. E eles não estão nem aí. Aqui, falar em defender a indústria de defesa nacional parece que é um pecado, parece que a gente está falando de uma coisa terrível. Mas não, pessoal. A indústria de defesa ela é vital para o país. Olha, a indústria de defesa ucraniana, se ela fosse mais bem desenvolvida e conseguisse fazer frente à indústria de defesa russa, por exemplo, a coisa poderia estar lá de outra forma lá. Claro que ali tem toda uma questão, um outro contexto. A Rússia tem muito mais homens no exército, nas forças armadas, tem a questão do material não convencional, né? As bombas atômicas mas enfim, você pega, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. É um país que é simplesmente a maior potência bélica do mundo. A maior potência bélica convencional. E aí está figurando entre a primeira e a segunda posição no que diz respeito ao arsenal atômico. E aí também tanto faz, porque depois de 2, 3 mil bombas, vai fazer muito pouca diferença se você solta mais 50, 60. Não faz tanta diferença assim. Mas o que que acontece? Quando nós estamos falando de um país como o Brasil, um país que é emergente, um país que é conhecido como pobre, na verdade a gente é rico pra caramba, mas dizem que a gente é pobre, que não tem direito a isso, que aquilo, que nós somos, entre aspas, inferiores, assim que eles nos enxergam. Na verdade, pessoal, nós precisamos muito de uma indústria de defesa forte, só que tem gente aqui dentro do país jogando contra nós. E nós, cidadãos, precisamos despertar para cobrar aos políticos que a nossa indústria de defesa ela seja forte, porque uma indústria de defesa forte garante a soberania de um país, principalmente um país como o nosso, terras agricultáveis, terras cheias de minérios, terras com imensa quantidade de recursos como água boa para beber, boa para o consumo, fauna e flora riquíssimos. Pessoal, aqui no Brasil a gente tem um território espetacular. O Brasil é um país que é subcontinental. Isso aqui é um negócio enorme. Eu vou dizer para vocês o seguinte: você olha no mapa por causa da distorção que tem da forma e do ângulo, porque como a Terra é esférica, ela tem ali, vamos dizer assim, três dimensões. Na hora que você coloca isso no mapa em 2D, ou seja, duas dimensões, há uma distorção e aquilo que está ali mais próximo dos polos, da Antártica ou Antártida, né, e lá em cima no Polo Norte, fica parecendo que é maior. Você vê a Groenlândia, por exemplo, lá em cima, fica aquela coisa enorme. Lá embaixo a Antártica fica aquela coisa enorme, gigantesca. Mas na verdade, pessoal, aquilo é uma distorção. Essas porções de terra mais ao norte, elas são, vamos dizer assim, elas são menores na real. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui rapidinho meu globo terrestre e mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu
colocar silenciar aqui o microfone rapidinho. Eu tenho um globinho aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Bom, é isso aí. Para os meus amigos terraplanistas aí, desculpe, mas a Terra é redonda, tá bom? Olha, pessoal, eu não sei, parece que vai focar agora. Olha só, aqui é onde está o Brasil. Olha só, o Brasil é um negócio enorme aqui, cara. O Brasil é muito grande, maior inclusive que os Estados Unidos, que esse amarelinho aqui, ó. Essa parte amarela. Ah, mas os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo, o Brasil é o quinto. Como é que o Brasil é maior que os Estados Unidos? Na verdade, o Brasil aqui, ele é maior, pessoal, do que essa parte do território dos Estados Unidos aqui. A diferença é que os Estados Unidos comprou aqui essa porção de terra aqui da Rússia, esse amarelinho aqui, o Alasca, e aí os Estados Unidos passou justamente o Brasil. Os Estados Unidos era o quinto, o Brasil o quarto. Aí com a compra do Alasca, os Estados Unidos passou a ser o quarto, deixando o Brasil na quinta posição. Que coisa, não? Mas enfim, o que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte. A Antártida, aqui embaixo, deixa eu tirar aqui do pedestalzinho. Olha só, a Antártida aqui, ó, você pode ver que ela é pequenininha. Isso é uma projeção mais próxima da realidade. Se você pega um mapa desses de parede, vai parecer que a Antártida é um negócio enorme, um trambolho enorme. Na verdade, não é assim. Olha aqui a Austrália. A Austrália é um país muito grande também, de certa forma enorme. Só que o Brasil ainda é maior do que a Austrália. Pessoal, o Brasil é enorme, é simplesmente o quinto maior país do mundo. E se você olhar em um mapa aí, fotos na internet, por exemplo, pode pesquisar, você vai ver aqui, ó, a Groenlândia, esse pedacinho de terra aqui, ó, esse amarelinho aqui, ele vai parecer que é muito maior, mas na verdade ele não é. Na verdade, é bem pequenininho. O que que acontece? Quando a gente fala de planeta Terra, nós estamos falando de um lugar que é dividido em vários, aproximadamente 200 países, ou quase isso aí, regiões autônomas ou não, enfim, é uma confusão. Tem país que é reconhecido, tem país que não é reconhecido, tem país que é reconhecido parcialmente, não vou entrar nesse mérito, mas o que que acontece? Todos esses países têm necessidades de defesa diferentes. Alguns precisam de têm uma necessidade de defesa maior, como é os Estados Unidos, por exemplo, a Rússia. E o Brasil é um desses países que necessita de ter uma defesa muito bem planejada, muito bem feita, muito bem organizada, uma defesa forte. E a defesa do Brasil é forte. Você olha que aqui na América do Sul a gente tem países importantes aí para o mundo. Tem a Argentina está numa situação complicada economicamente, financeiramente, o socialismo quebrou o país, mas a gente tem a Austrália, tem a África do Sul, que é um país relativamente importante. Abaixo da linha do Equador, pessoal, ao sul do Equador, o Brasil é a nação mais importante inclusive do que a Austrália, do que outros países por aí. Inclusive, o Brasil hoje já figura entre as 10 maiores economias do mundo novamente. O Brasil é uma potência. E essa questão da indústria de defesa ela é fundamental justamente para resguardar o Brasil da cobiça de outras nações. Então é importantíssimo que nós tenhamos uma indústria de defesa forte, pujante e que nós sejamos, para que nós possamos ser dono dos nossos narizes e no futuro não correr nenhum tipo de risco. Ah, mas o Brasil é o celeiro do mundo na atualidade, é o Walmart do mundo. Nós produzimos a comida, nós vendemos. Quem é que vai atacar? Se eles atacar a gente, vão morrer de fome. Ninguém vai fazer isso com o Brasil agora. Então, sim,
agora. Mas você garante isso daqui a 10, 20, 30 anos? As coisas mudam, meu amigo. Não quero ser profeta do caos, nem falar qualquer coisa contrária, mas eu só digo o seguinte, as situações elas mudam. Quando eu estou falando aqui para vocês, fazendo essa análise, o que que eu digo para vocês? O comandante Farinazzo até falou nessa live que eu recomendei para vocês. Olha só, uma coisa muito interessante. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui nos cards aqui para vocês, tá bom? O que que acontece? O Brasil é um país enorme, então colocar soldados aqui, fazer o chamado boots on the ground, desembarcar tropas aqui no terreno, botar as botas no terreno, é um negócio absurdo, pavoroso. O Brasil seria um inferno para uma invasão. Só que, e eu concordo com o comandante quando ele diz que eles vão tentar destruir o Brasil de dentro para fora, através dos nossos políticos, através de tentar quebrar a nossa indústria de defesa, através de orquestrar, manipular movimentos aqui, tentar fazer uma das chamadas revoluções coloridas, fazer todo esse arsenal de maracutaias que tem por aí tentando enfraquecer e separar o brasileiro. Concordo plenamente. Só que eu digo uma coisa, há um certo momento que quando o desespero bate, quando a coisa aperta demais, quando a água passa da cintura, as pessoas costumam tomar atitudes desesperadas. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Bigodinho lá, todo mundo sabe de quem eu tô falando. Não vou falar o nome aqui, senão o YouTube joga o vídeo lá na Zona Fantasma, lá no esquecimento e não manda pra ninguém. Mas todo mundo sabe de quem que eu tô falando. O Adolfo. Quem era que em sã consciência diria que ele seria louco o suficiente para invadir a União Soviética? Invadir a Rússia ali, né? Cara, era um negócio realmente muito doido. Ele tinha o Ribbentrop-Molotov com... Era o pacto, né? Que ele tinha com esse país, com essa nação. De não agressão, ele foi lá, desrespeitou, invadiu e tal. E teve vários prejuízos com isso. Não estou dizendo que ele ganharia a guerra. Eu nem gostaria disso. Sinceramente, dou glória a Deus que ele tenha se... que ele não tenha conseguido êxito no que ele pretendia fazer. Mas assim, quando eu falo para vocês que as situações mudam, a história nos mostra que as situações elas realmente mudam. E quando eu digo para vocês que situações desesperadas, as pessoas tomam medidas desesperadas, inclusive os líderes, a história também nos mostra que isso é real. E é por isso, meus amigos, que eu digo para vocês, é necessário, é vital, é primordial que nós tenhamos uma indústria de defesa cada vez mais forte e o brasileiro consciente disso, para cobrar dos políticos, para que aí sim eles se importem com a defesa, com o assunto defesa no Brasil e que quando eles perceberem que a população, que nós não votaremos nesses caras se eles não se importarem com isso, porque político é o seguinte, pessoal, eles se importam com voto. Se eles não acharem voto, eles não vão defender causa nenhuma. Se tiver captando aí os cachorros latindo aí, eu peço desculpa, tá bom? Mas para encerrar o vídeo, se você tiver consciência e votar em políticos que se importam com o assunto de defesa no Brasil, essa turma vai se despertar e começar a trazer realmente coisas que importam para o cenário da defesa brasileira. Nós precisamos nos despertar para colocar pressão nos políticos através do nosso voto, que é, de certa forma, a única coisa que nós podemos efetivamente fazer. Podemos protestar, podemos fazer isso, podemos fazer não sei o quê, mas você faz um protesto, não é certeza que o seu pedido vai ser ouvido. Agora, se nós estivermos lá e votarmos em massa, nos juntarmos para eleger pessoas que estão preocupadas com o assunto da defesa no Brasil e da segurança nacional, aí sim vai mudar essa questão e o Brasil vai ter uma defesa pelo menos satisfatória.
Não que a defesa brasileira seja ruim, não é isso, ou não que os militares brasileiros não sejam esforçados, pelo contrário, os caras tiram leite de pedra, eles fazem quase que milagre com o orçamento que tem, mas é preciso mais, porque a cobiça das nações estrangeiras sobre o Brasil, ela é enorme. Nós precisamos estar preparados para qualquer revés que possa acontecer lá na frente. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Fica o meu muito obrigado. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. E é isso aí, terraplanistas. Até redonda, tá bom? Valeu, galera. Fui!